te agradecemos, porque até aqui o Senhor já está falando conosco, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu creio, Senhor, Papai querido, tenha convicção, Senhor, que o Senhor já gerou uma palavra, Senhor, no coração do teu servo, Senhor, Papai querido, que em nome do Senhor Jesus, Papai amado, nós cremos, Senhor, Papai querido, o Senhor vai falar mais e mais ao nosso coração, Senhor. Pai, continua, Senhor, Papai querido, na vida dele, Senhor, Papai querido, grandiosamente, e assim nós já te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. A salva de palmas para o Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos possam sentar. Glória a Deus, aleluia. Deus de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer aos irmãos desta noite por operar com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Queria agradecer aos irmãos que estão cooperando com a gente esta noite. Deus abençoe a vida de vocês. A nossa irmã Esther, a nossa irmã Alessandra, o nosso irmão Lucilene, os irmãos que tiveram a oportunidade também. Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus, aleluia. A irmã Alessandra, irmãos, é como se fosse minha segunda mãe. Ela sabe o carinho que eu tenho por ela e a minha família tem por ela. E toda vez que a gente convida ela, você sabe que eu te amo, né? Então, irmãos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus essa noite, em 1 Samuel, capítulo de número 17, que é o tema dessa noite. Pastor Jacimão. Prometo que você vem breve. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 46, 47, que é o tema dessa campanha, mas a gente vai ler o 45. A gente vai ler o 45, 46 e 47. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos 45, 46 e 47. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, quem está te afrontando. Glória a Deus, aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e freio-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, possam sentar. Louvado a Deus. Irmãos, essa passagem de 1 Samuel, capítulo de número 17, é uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos essa passagem. Eu tenho certeza que todos nós aqui já lemos sobre essa passagem. Eu tenho certeza que até alguns de nós já pregaram sobre essa passagem. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Até quem não é cristão, até quem não é crente, até quem nunca leu a Bíblia, sabe muito bem que em algum momento Davi, ele enfrentou um gigante chamado Golias. E essa passagem, irmãos, ela é tão impactante, mas ela é tão impactante que todos nós, quando estamos enfrentando um problema, quando estamos enfrentando uma dificuldade difícil de ser solucionada, todos nós comparamos aquela dificuldade com um gigante. Quem de nós, irmãos, nunca estava passando por uma dificuldade e virou para Deus e falou: Senhor, o gigante está se levantando. Mas só, irmãos, que mesmo essa passagem, esse fato ter acontecido tantos e tantos anos atrás, a gente precisa entender que os gigantes, eles ainda existem. Aleluia. Em 2024, os gigantes, eles ainda existem. Só que às vezes os gigantes, irmãos, ele vem de várias maneiras diferentes, como já foi falado aqui essa noite. Às vezes o gigante, ele vem através de um problema emocional. Às vezes o gigante, ele vem através de um problema financeiro. O gigante, às vezes, ele vem através de uma pessoa. O gigante, ele vem através de uma perda, através de um luto. O gigante, ele vem de várias maneiras na nossa vida. E a intenção do gigante dos dias de hoje é a mesma coisa que Golias estava tentando fazer aqui. Tentar intimidar, tentar fazer a gente correr de medo, tentar fazer a gente duvidar da promessa de Deus. Aleluia. Mas a boa notícia dessa noite, Vila Jardim, é que Deus, ele não chamou eu e você para a gente ter medo dos gigantes. Glória a Deus. Deus, ele chamou eu e você para a gente enfrentar os gigantes. Aleluia. Independente de placa de igreja essa noite, independente de ministério, o que Deus, ele espera de mim e de você, irmãos, que a gente enfrente todos esses gigantes que se levantarem. Glória a E se Deus, for aleluia. necessário, a gente vai desafiar o diabo no meio da rua, mas se retroceder, a gente não vai não. Aleluia.
que antes de acontecer esse fato do gigante, irmãos, aconteceu todo um processo para Davi ter chegado até aqui. É que às vezes quando fala de Davi, a primeira coisa que as pessoas pensam é quando ele foi ungido rei e quando ele enfrentou o gigante. Mas não foi só isso. O ministério de Davi foi além disso. Aleluia. E tudo começa em 1 Samuel, capítulo de número 8. A vida de Davi está muito parecida com Saul. A Bíblia vai dizer que em 1 Samuel, capítulo de número 8, a nação de Israel ela estava cansada. Que Samuel ele começou a preparar os filhos dele, Joel e Abias, para dar sequência ao seu ministério. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 8, que a nação de Israel está cansada. E ela vai até Samuel dizendo: Samuel, a gente cansou. A gente não quer que você mais lidere sobre nós. A gente não quer que você, Samuel, tenha juízo sobre nós. A gente quer uma nação, a gente quer um rei. Todas as nações têm um rei, menos nós, então queremos um rei. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo número 8, que Samuel, muito triste, muito entristecido, ele vai orar a Deus dizendo: Senhor, eu tenho feito o meu melhor, eu tenho entregado o meu melhor, mas só que a nação, eles não querem mais que eu lidere sobre eles não querem mais que eu tenha juízo sobre eles. A Bíblia vai dizer que Deus vira para Samuel e diz: Samuel, não se entristeça, que eles não querem mais você como líder, eles não querem eu como rei deles. Então se eles querem um rei, Samuel, dê um rei a eles. A Bíblia vai dizer que Samuel ele sai daquela oração e ele encontra um jovem chamado Saul, que tinha ido apacentar as jumentas do seu pai. A Bíblia vai dizer que Samuel, quando ele olha para Saul, ele enche os seus olhos. A Bíblia vai dizer que em Israel não existia uma pessoa mais alta, do ombro para cima, que Saul. Saul era o mais alto de uma nação inteira. Saul ele olhava para as pessoas de cima para baixo. A Bíblia também vai dizer que não existia um jovem mais bonito, mais belo que Saul. Quando Samuel põe os olhos de Saul e diz: esse será o novo rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que o reinado de Saul começa muito bem, mas termina muito mal. Termina de uma forma desastrosa, ao ponto de Saul estar possuído de demônios, ao ponto de Saul esquecer Deus e se consultar com uma feiticeira. 1 Samuel, capítulo de número 16, Deus está cansado de Saul e parece que ele começa o capítulo de número 16, irmão Lars, gritando com Samuel, dizendo: ô Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, Samuel? Até quando? Aleluia. Porque eu já tenho rejeitado Saul, eu já tenho rejeitado Saul no meu coração, mas eu coloquei um segundo ao meu coração. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus dá uma direção para Samuel e manda Samuel na casa de Jessé. É interessante, irmãos, que quando é para escolher Saul, Deus vira para Samuel e diz: escolhe você, Samuel, bem. Aleluia. Quando é para escolher Davi, Deus fala para Samuel: eu já escolhi um segundo meu coração. E quando Samuel ele chega na casa de Jessé, ele começa a ver os filhos de Jessé. Começa com Eliabe. Ele enche os olhos quando vê Eliabe e ele fala no coração dele dizendo: olha, certamente esse será o novo rei de Israel. E Deus fala não para Samuel, porque Samuel estava enxergando nos olhos dele. A estatura de Eliabe era muito parecida com Saul. Já que ele tinha escolhido Saul, era muito fácil ele escolher Eliabe, mas não era Eliabe que Deus queria. A Bíblia vai dizer que passa Abinadab, passa Samar, passa Reuel, passa os 7 filhos de Jessé. E Deus não escolhe nenhum deles. Aleluia. E é tão interessante, irmãos, que quando Samuel perguntou: mas acabou todos os seus filhos, não tem mais nenhum? A Bíblia vai dizer que Jessé fala assim: olha, vindo lá no campo. Glória a Deus. Ele está apacentando as pessoas. Aleluia. Irmãos, Davi, ele era tão improvável, mas ele era tão improvável, que nem o próprio pai acreditava nele. Nem o próprio pai acreditava nele. E é interessante que Deus ele fala para Davi: olha, traz ele para cá. Traz ele para a casa do pai. É interessante, irmãos. E a Bíblia já está falando comigo e com você, porque quando é para ungir Saul ele encontra Samuel. Irmãos, presta atenção aqui um minuto. Quando Samuel vai ungir Saul como rei, a Bíblia vai dizer que Saul ele sai da casa do seu pai e ele encontra Samuel pelo caminho. Mas quando vai ser Davi ungido como rei, a Bíblia vai dizer que Deus ele chama Davi para a casa do pai. Saul estava fora da casa do pai quando ele foi ungido, e Davi estava dentro. Aleluia. Irmãos, o que você precisa não está lá fora, está dentro da casa. Glória. Você precisa estar aqui. E
Saiba de uma coisa, irmãos, nada pode tirar você da casa do Pai. Relacionamento não pode tirar você da casa do Pai. Trabalho dos sonhos não pode tirar você da casa do Pai. Faculdade não pode tirar você da casa do Pai. Salário não pode tirar você da casa do Pai. Tudo que você precisa está aqui, não está lá fora. Glória a Aí Deus. você pode virar para mim e falar assim, mas tem tanta gente lá fora que está crescendo, tem tanta gente lá fora que está prosperando. Irmãos, não olhe para lá fora, olhe aqui para dentro. Glória a Deus. O que Jesus Cristo ele vai vir fazer nesse mundo vai começar aqui dentro. É na igreja que vai começar. Aleluia. É em mim e é em você. E a Bíblia vai dizer que Davi era ungido rei, o segundo rei de Israel. Mas só que Davi vai subir no trono, irmão, não. Davi ele volta para apacentar as ovelhas. Davi ele volta a cuidar das ovelhas. Mas ele é rei, irmão, Mas você se lembra quem está no trono? Saul está no trono. Mas só que Saul ele estava no trono, irmãos, e ele não tinha unção. Aleluia. Davi, ele não estava no trono, mas ele tinha unção. A glória. E quem tem unção de Deus, irmãos, sabe do seu devido lugar. Aleluia. Quem tem unção de Deus, irmãos, não briga por espaço. Glória a Quem Deus. tem unção de Deus não briga por madeira. Quem tem unção de Deus não briga por microfone. Não. Quem tem unção de Deus sabe do seu devido lugar. Não fica brigando por posição. Davi sabia do seu devido lugar. Ele sabia que ele era rei, mas ele sabia que naquele momento Deus precisava que ele cuidasse das ovelhas, das poucas ovelhas. Então aquilo que Deus ele colocou na sua mão pode parecer pouco, mas cuida bem. Pode ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eram poucas ovelhas que Davi tinha, mas ele cuidava com amor, ele cuidava com dedicação. Davi cuidava com amor com aquelas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Davi é ungido rei. E ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele não é precipitado, ele não se precipita. Ele não vai no palácio só dizendo, sai da cadeira, que agora esse lugar é meu. Você não vê Davi maltratando as ovelhas dele. O que eu estou fazendo aqui com essas ovelhas fedorentas? Não, ele dava o melhor dele, mesmo quando ninguém estava vendo. Glória a Deus. Faça o seu melhor. Glória. E a Bíblia vai dizer que chega um momento que a nação de Israel ela entra em guerra com os filisteus. E a Bíblia também diz que nesse momento os irmãos de Davi vão para a guerra. Mas só que Davi ele fica. E em 1 Samuel, capítulo de número 17, a Bíblia diz que o pai de Davi chama ele, dizendo, olha, eu preciso que você vá até os seus irmãos e leve pão e queijo e me traga boas notícias. Para pensar. O cara tinha acabado de ser rei. Ele tinha acabado de ser nomeado rei. Agora o pai dele estava mandando ele entregar marmita para os irmãos dele. Se fosse qualquer um de nós, ia falar assim, eu não vou não. Poxa, isso é muita humilhação. Ninguém lá gosta de mim. Você acha que eu vou lá? Mas Davi não era assim, irmãos. Aleluia. Davi foi os erros dele, mas ele não era assim. E a Bíblia vai dizer que ele pega o pão, o queijo e leva para os seus irmãos. Glória a Deus. Mas só que quando ele chega lá, o irmão dele mais velho, ele abre e maltrata ele, dizendo, olha Davi, eu sei muito bem da sua presunção. Eu sei muito bem o que você veio fazer aqui. E o que eu acho lindo nesse texto que a Bíblia vai dizer é que Davi, ele se desvia do irmão dele. Sabe por quê? Porque quem não entende de ministério, você não precisa dar atenção. É glória. Quem não entende de ministério, você não precisa dar ouvidos. Para quem não entende de ministério, larga essa pessoa falando de você. Aleluia. Não se preocupa com isso. Mas está jogando direta para mim, não se preocupa com isso não, meu irmão. Que Deus ele te justifica. Glória a Deus, aleluia. Ele manda direta para mim nas redes sociais. Querido, desculpa, mas coloca o coraçãozinho lá. Tira sarro da cara do diabo, mas não dá esse gosto para ele não. Não dá, Aleluia. Desvia do irmão. A Bíblia vai dizer que Davi se desviou do irmão dele mais velho e continuou perguntando, mas viu o que está acontecendo aí? E a Bíblia vai dizer que uma pessoa vira para Davi e fala assim, faz 40 dias. 40 dias. Que tem um gigante aí, chamado Golias, que todo dia ele vem afrontar nós às 3 horas da tarde, dizendo que aqui em Israel não tem homem. Que aqui em Israel ninguém pode com ele. E Davi pergunta, mas o que ganha se alguém derrotar esse gigante? A Bíblia vai dizer que esse jovem vira para ele e fala assim, vai casar com a filha do rei, vai ficar rico e nunca mais vai pagar imposto. Irmãos, para pensar, você nunca mais pagar IPTU na vida. Para pensar, você nunca mais pagar imposto. Você nunca mais declarar imposto, meu irmão. E a Bíblia vai dizer que ele vai enfrentar esse gigante Golias. Ele vai até a tenda de Saul e diz, olha, eu quero enfrentar esse gigante. E a Bíblia vai dizer que Saul vira para ele e fala assim, não, mas você não pode. Você é um menino, você é uma criança, você não pode enfrentar ele. Esse gigante aí, ele é assassino desde a infância dele. Ele já tem muito sangue nas mãos dele. Se você enfrentar ele, isso vai ser muito fácil. Ele vai te assassinar muito rápido.
E a Bíblia vai dizer que Davi começa a dialogar com o Senhor, dizendo: olha, rei, o Senhor não sabe da minha vida, o Senhor não sabe do meu passado. Veio um leão para comer as ovelhas do meu pai, eu matei eles. Veio um urso e eu matei esse urso. Então, se eu for diante desse gigante, o Senhor ele vai comigo, ele vai me dar vitória. E a Bíblia vai dizer que Saul ele tenta colocar a armadura dele em Davi. Mas você se lembra que Saul era o homem mais alto que tinha em Israel? E Davi era um homem de baixa estatura, era um adolescente, era um menino de baixa estatura. É claro que aquela armadura não ia servir. É claro que aquilo que Davi estava vestindo não ia servir. Queridos, aquilo que Deus ele colocou na sua mão, usa. Aleluia. Você acha que por aí não tem pessoas dizendo: olha, eu queria pregar como fulano prega, eu queria louvar como fulano louva, eu queria ter um conhecimento que tal pessoa tem. Querido, usa aquilo que Deus ele colocou na sua mão. Mesmo que você ache que seja pouco, mesmo que você ache que seja inferior, mas usa as ferramentas que Deus ele te deu. Glória a Deus. É claro que você não vai pregar com ninguém, mas se você pregar, prega para a glória de Deus. Você não vai louvar como ninguém, mas se você louvar, louva para a glória de Deus. Aquilo que Deus colocou na sua mão, usa. Não quero usar a ferramenta de ninguém, porque aquilo que Deus ele te deu é seu. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele tira toda aquela armadura e ele vai guerrear contra aquele gigante. Ele vai guerrear contra aquele gigante com 5 pedras, uma funda, que a gente pode dizer que era um seringue, e um cajado. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Golias ofende ele, dizendo: olha, me mandaram uma criança para lutar comigo? Me mandaram uma criança, você acha que eu sou algum cachorro, para você vir com pedra e pau para mim? E a Bíblia vai dizer que Davi, Golias ele não sabia do processo que Davi já tinha passado para chegar até ali. E Davi vira para o gigante Golias, talvez o maior desafio da vida dele. Eu não encaro o gigante como uma dificuldade. Eu encaro esse gigante Golias como uma oportunidade que Davi teve na vida dele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi olha bem para aquele gigante e diz: olha, você vem a mim com pedra, com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor e do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Deus, eu vou a ti. E é isso que eu e você a gente precisa fazer. Glória. Em nome de Deus que a gente precisa fazer. Aleluia. Não coloca a sua vida na rede social, não desabafa a sua vida na rede social. A Bíblia diz para mim e para você, quando a gente tiver um problema, entrar dentro do quarto, fechar a porta e buscar Deus em secreto. E a Bíblia continua dizendo que aquele que buscar Ele em secreto, Ele recompensará. Oh, glória. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele pega a pedra e atira no gigante. Eu acredito que quem atirou a pedra foi Davi, mas quem deu o efeito da pedrada foi Deus. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que a pedra, ela cravou no crânio de Golias. E todo mundo aqui sabe que o crânio é a parte mais dura do corpo. Como uma pedra é cravada daquela maneira, Davi pode ter lançado a pedra, mas quem deu a pedrada foi Deus. Aleluia. Quem deu a pedrada foi Deus. Saiba que tem gigantes na nossa vida que a gente vai ter que derrubar. Vai ter gigantes na nossa vida que é o próprio Deus que vai derrubar para mim. Glória a Deus, aleluia. E pela ótica humana, era para Golias ter caído para trás. Não, a Bíblia vai dizer que ele cai para frente. Isso tem um significado muito profundo. Eu acredito que é o próprio Deus ensinando a Golias, falando assim: ó, você ficou 40 dias aí afrontando meu povo. Você ficou 40 dias aí me afrontando, falando que não tinha homem aqui, que não tinha Deus aqui. Agora você vai ter que cair prostrado. Você pode ter certeza de uma coisa essa noite, Vila Jardim. Todos os seus problemas vão ter que cair diante de Deus. Problema nenhum vai ficar diante da sua vida. Você pode ter Glória a certeza. Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Golias é derrotado. Davi ele decepa a cabeça de Golias. Davi ele mostra para todo mundo o que acontece com aquele que se levanta. E todo mundo sabe como terminou a vida de Davi. Né? A vida de Davi terminou ele sendo rei, sendo um homem abençoado. Ele teve alguns problemas com os filhos dele, mas ele foi muito abençoado. Mas independente que Davi ele foi rei, independente que Davi ele foi juiz, independente que Davi foi um dos grandes generais que teve em Israel, eu quero acreditar, e eu acredito que a maior honra que Davi teve, que ele foi o maior salmista da Bíblia. Aleluia. E todos os salmos que Davi teve, Davi ele tinha um dom de escrever salmos, irmãos, que ia tocar no nosso coração, que toca no coração nosso, até nos dias de hoje. Davi vai escrever o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi escreve o Salmo 46, versículo de número 8, que ele diz: provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado. Davi escreve o Salmo 121, que ele diz: eleva meus olhos para o monte,
e me pergunto, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Davi escreve no Salmo 51, diz, Senhor, não afaste de mim a tua presença, não tira de mim a tua graça. Isso só foi alguns salmos de Davi, fora esse, Davi escreveu mais 73. Davi começa cuidando de ovelha, lutando com um leão, lutando com um urso, lutando com um gigante, e termina sendo um dos maiores homens da Bíblia. Aleluia! Às vezes o seu começo vai parecer simples, mas o importante não é como começa, o importante é como termina. Glória a Deus! Não se preocupe aonde você está, como o seu ministério está. Se preocupe como está a sua vida com Deus. Aleluia! Como está a sua vida com Deus essa noite. Se preocupa com isso, porque Deus está deixando muito claro para mim e para você essa noite. Não se importa com o começo, porque lá no final já sei que eu tenho preparado para você. Eu sei que eu tenho preparado para mim e para você. Você pode ficar de pé, meu querido. Vamos estar orando. Irmão Silêncio, você louva mais um favor para a gente encerrar essa noite? Eu queria que você fechasse seus olhos e esqueça dos problemas que ficaram lá fora. Muitos de nós vamos ter que voltar amanhã e lidar com os mesmos problemas. Mas você pode lidar com o mesmo problema, querido, mas você vai sair daqui com uma palavra que Deus colocou no seu coração, que Ele está cuidando de tudo. Deixa o gigante na mão dele, que Ele está cuidando de tudo. Fecha seus olhos, ora comigo. Senhor nosso Deus, Pai, a sua palavra foi pregada. Pai, te agradecemos por essa noite, encerramento dessa campanha. E durante esses 7 dias o Senhor falou conosco, Pai. Pai, que essa palavra possa ter penetrado no coração dos nossos irmãos essa noite. Que essa palavra possa ter sido uma semente, que ela possa florescer, Pai, no momento certo, na hora certa. Pai, te agradecemos por todos que estão aqui. Nos leve em segurança. Pai, nos ajude, Pai, que a gente possa lidar, meu Pai, com todos os problemas, com todos os olhares de inveja, com toda circunstância que tentasse levantar para tentar nos atrapalhar. Pai, nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai colocando todos os gigantes por terra, Pai, assim nós te pedimos. E nos dá graça, Pai, nos dá sabedoria, Pai, para que a gente possa lidar, meu Pai, com tudo aquilo que se levanta, Pai. Oramos graças, entregamos essa oração nas suas mãos, Pai, e te pedimos, Pai, que ela possa ter chegado aí no trono da graça, e o Senhor possa, essa noite, ter trabalhado por nós. Oramos graças em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, igreja. Vamos dar as mãos aqui. Deus tocou no coração. Vamos dar uma corrente aqui. Venha até aqui à frente um pouco. Aleluia, Senhor Jesus, meu Pai. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor Jesus, por estar diante da tua presença. Deus, Aleluia! Vierem contra ti. Aleluia! Irmãos, insista. Grande Deus, Ainda aleluia! não é o fim. A sua fé.
Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus, irmão. Moço, vamos passar os avisos, a gente vai estar encerrando o culto, tá? Sexta-feira não terá ensino bíblico. Domingo, culto da família, culto de missões. Em junho, irmãos, vai ter uma reunião da superintendência lá na cidade de Avaré. E acompanhando o quilo, irmãos, a gente está recolhendo alguns alimentos para a pessoa uma família que está precisando. Deixa lá. Irmãos, hoje foi o encerramento da campanha. Hoje o pastor Paulo não está aqui. Infelizmente ele está se recuperando da influência que ele pegou. E o pastor Paulo confiou que eu e o Laércio tivesse essa campanha de 7 quarta-feiras. Foi bênção? Foi bênção? Amém. Então eu queria agradecer a você. O Laércio é um irmão que Deus tem colocado na minha vida e tem me ajudado bastante. Tem uma pessoa, um irmão também chamado Alex, que gosto muito dele. São pessoas que têm me ajudado bastante. Um dia eu brinquei uma vez com o Laércio, mas nunca mais brinquei. Eu falei que ele parece frasco de perfume francês. É pequeno, mas a essência é grande. Ele sabe disso, mas foi mesmo isso aqui, foi irmãos. Tá? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Ô pastor Marcos, você faz uma oração pela gente, a bênção palavra? Amém? E a gente já vai se despedir essa noite em nome do Senhor Jesus. Louvado. Quero agradecer a todos aqui essa noite, irmãos. Quero saudar todos com a palavra do Senhor Jesus. Amém. Em agradecimento ao nosso Pai Celestial. E que nós, a cada dia, possamos nos preparar, porque Jesus está à porta. E como foi falado durante todo o culto, se prepara, vai ser muito melhor a Glória a festa Deus, lá. aleluia. Pai Celestial, aqui estamos na tua presença, do teu poder, da tua glória, da tua maravilha e da tua majestade. Para antes de tudo, Senhor, agradecer a Ti pelas nossas vidas, agradecer a Ti, Senhor, pela nossa vida aqui neste culto, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, com o teu poder, com a tua glória e com a tua majestade, levando cada um a cada qual para as suas respectivas casas, debaixo da tua unção, do teu poder e da tua glória, e abençoando os seus lares, os seus familiares, entes queridos, vizinhos, da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre cada um dos teus filhos, é o que nós pedimos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Estamos suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a amada igreja e possamos dizer amém. Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus.